Hoje é a resenha do conto Além do Rio Negro, escrito por Robert E. Howard, aqui da coletânea Conan, o Bárbaro, livro 3, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Pois então, chegamos aqui na segunda parte desse tipo de vídeo diferente aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Vocês sabem qual é a estrutura do projeto, né? É sempre oferecer um teaser, uma provocação de pequenas histórias dentro de coletâneas de contos. E literalmente não dando muitos spoilers, mas por causa da extensão dos contos aqui presentes no volume 3 do Conan o Bárbaro, que realmente são grandinhos, eu resolvi fazer, para alguns casos, uma leitura comentada em vez de fazer uma resenha simplesmente de toda a história gigantesca. Bom, para essa história aqui de Além do Rio Negro, que tinha 60 páginas, eu acabei dividindo em dois vídeos de 30, né? 30 páginas de conteúdo. Mas realmente tem uma história aqui para frente que teremos 200 páginas. Por isso a ideia de picar um pouco a apresentação e fazer uma leitura comentada. Bom, para essa segunda parte eu tinha combinado de fazer também uma leitura comentada e não apenas uma resenha. Mas aconteceu que temos uma estrutura narrativa aqui bem diferenciada do que estava mais no começo. Quer dizer, é praticamente a mesma coisa, só que com maior intensidade. E literalmente, se eu começo a comentar o que eu li, eu vou fazer apenas uma sequência de muitos eventos que na verdade são bem parecidos. Traduzindo o que eu quero dizer, né? Nós temos aqui nessa segunda parte da história basicamente apenas Conan e Balthus, aquele jovem, fugindo dos Pictos. E acabou. É só isso. Não tem algo diferente de eles estarem em alguma outra situação, em alguma localidade diferente, que gere uma maneira nova de expor uma outra faceta dessa história. Na verdade, é tudo igual. É realmente um corre-corre dos inimigos atrás dos mocinhos. Mas é importante frisar que isso não é ruim. Na verdade, é o que tem de melhor aqui nesse conto. Porque se antes, claro, já tínhamos também essa expectativa de aventura do Conan, como em todas as suas histórias que a gente já viu tanto nesse livro 3 quanto no 2 e também no 1. Mas com certeza nessa segunda parte tudo se intensifica e fica realmente algo instigante. É muito bom mesmo. Para quem gosta desse tipo do gênero, né? Espada e feitiçaria, a gente encontra tudo por aqui. Temos bastante cenas de lutas e também temos as cenas de pura coisa sobrenatural. Aliás, em duas situações basicamente que meio que é tirado da cartola uma certa solução para o problema da vez. Em outros contos, talvez o Howard tenha elaborado uma coisinha um pouquinho melhor nessa parte da feitiçaria. Claro, na parte da aventura, aqui com certeza ele pode atingir um certo ápice, com certeza. Embora em outras histórias nós tivemos grandes momentos de pura luta, frenesi ali enfrentado pelo personagem Conan. Bom, basicamente o que acontece aqui nessa segunda parte é que é uma necessidade de Conan e Balthus avisar o pessoal lá do forte que a gente conheceu na primeira parte que eles serão invadidos, atacados e provavelmente massacrados. Porque lá o mago ali da vez, o Sag, ele conseguiu reunir várias tribos, se não me engano foram 50 tribos, 30, 50 tribos de Pictos. Todas elas são separadas, né? Mas o Conan até já havia prevenido que se um dia aparecesse um sujeito que pudesse unificar todo mundo, a civilização, que não é bárbara, né, seria derrotada facilmente. Claro que a gente tem que levar em consideração que esse unificador das tribos não foi um sujeito bom, né, querendo defender o seu território. Na verdade, temos aqui um vilão, um mago, um feiticeiro, todo do mal, que na verdade quer matar por matar, praticamente. O que, claro, pra gente é garantia de diversão, com certeza. Se bem que, na verdade, se a gente for prestar atenção, o vilão em si, aqui dessa história, ele não tem tanto destaque quanto outros tiveram em outros contos. Realmente, esse aqui é quase figurativo, porque, na verdade, o escritor ele procurou realmente focar na aventura e com bastante ação. O tempo todo há um frenesi por aqui, não há um descanso nessa história. Com certeza não. Aliás, o único momento realmente onde a história dá uma quedinha, ou seja, que não acontece nada de excitante, digamos assim, foi justamente lá na primeira parte, quando Conan e Balthus
foram até o forte e comunicaram lá ao senhorio que realmente eles tinham grandes problemas com os Pictos e principalmente com esse tal mago, o Zagusag. Pois o resto, tanto antes quanto depois, é pura ação o tempo todo. Inclusive, os dois personagens protagonistas estão em constante movimento, literalmente porque eles estão voltando lá daquele ataque que era para ser surpresa, mas na verdade eles que foram surpreendidos. Aliás, foi assim que terminou lá a primeira parte, do 1 ao 4. E aliás, nessa segunda parte está do capítulo 5 até o 8º. Pois bem, vamos falar então daquela questão da magia que eu disse que o Howard meio que forçou a barra para achar algumas soluções para os perigos eminentes. Em dado momento, Conan e Baltus estão fugindo pela floresta. Bom, floresta é o tempo todo por aqui, né, como eu disse. E feras estão perseguindo eles. E não são animais sobrenaturais, são os bichos de sempre tradicional. Se não me engano, é um leopardo que caça os dois. Mas enfim, para escapar do ataque desses animais, ele podia ter matado um, mas outros viriam logo em seguida. Conan tira da cartola um elemento mágico, ele faz uma inscrição no chão de um elemento místico, um símbolo que ele havia visto em uma outra aventura, enfim, de um outro bruxo, inclusive, e funciona. Mas isso soa como algo super forçado. De onde que veio isso? Ele tem uma lembrança, o personagem, ele faz uso disso para aquela situação e funciona perfeitamente. Ficou muito forçado mesmo quando ele faz uso desse recurso. Não só o Conan, mas o próprio escritor do conto, Howard. Então eu considerei que ele forçou realmente a barra. Mas pelo menos lá no desfecho da história a gente descobre que é uma conexão entre uma coisa com a outra. Sim, esse artefato místico, esse símbolo na verdade que Conan desenha e afasta as feras é de um outro mago, outro tal Sag também. E a gente descobre que os dois magos de fato existem. Existem, claro, existem, mas existe uma conexão entre eles. Isso pelo menos soa interessante quando a gente então chega nos finalmente aqui dessa história. Ok, é bacaninha também. Claro, eu não estou especificando exatamente o que é essa conexão, porque esse vídeo aqui já virou uma resenha, não é mais uma leitura comentada. Senão eu dou spoiler do final. E sim, nessa relação entre os dois personagens, também há uma outra que acontece também, aí sim, mais no desfecho da história, que também soa um pouco forçado. Fica evidente, está muito claro o que vai acontecer quando o Conan fizer um ataque a uma entidade, que aliás foi aquela que havia aparecido lá no começo, na primeira parte do conto, onde vimos que ele atacava aquele mercenário, aquele comerciante, que inclusive depois ele rouba a cabeça, né, decapita o corpo, né, e leva embora a cabecinha para servir de ornamento lá para o bruxo Sag. Pois bem, aquela entidade meio esquisita que ninguém conseguia definir, que depois apareceu na frente do Baltus também, ela volta a aparecer no desfecho aqui da narrativa. E Conan também faz um ataque a ela, consegue derrotar, obviamente, senão Conan não teria um final feliz por aqui. Mas, de novo, a gente tem uma conexão das coisas que, digamos assim, são uma só. Fica meio óbvio o que vai acontecer, né, quando o Conan derrotar aquele ali, ele vai derrotar outro fulano. O fulano que eu quero dizer, no caso, é o vilão aqui da vez. E eu já comentei, né, o vilão aqui ele não tem um grande protagonismo. O Sag ele podia ser muito mais vilanesco, a gente podia ver algumas falas dele, por exemplo, né, expondo toda a sua crueldade, mas realmente a gente não tem nada disso nesse conto. Talvez um único ponto falho por aqui. O que resulta num final um pouquinho fraco dessa história. Mas mesmo assim, justamente nesses dois pontos que eu achei um pouco mais débil o texto, que está relacionado com o sobrenatural, ou seja, com boa parte do princípio desse gênero, que é o espada e feitiçaria. Espada, tivemos muito aqui nesse conto. Já ao lado da feitiçaria, nem tanto. Porém, eu não digo que isso aí resulta em erro. Soa algo um pouquinho fraco no decorrer da história. Mas no conjunto geral, quando você termina de ver a aventura desta vez, você percebe que, não, a aventura, aliás, em si, é o que dá grande valor ao texto. Ele deixa tudo mais grandioso. E a parte da feitiçaria, que está mais ou menos, não prejudica no contexto geral. Sim, de fato, como
há uma grande sucessão de episódicos aventurescos, perigosos, de muita tensão. A gente não sabe direito o que vai acontecer e quando acontece, há uns rompantes de violência aqui também no texto, muito interessantes que não havia em outros anteriores. O Howard apresenta uma crueldade aqui do barbarismo muito forte. Aliás, isso é fonte da mensagem final desse texto. Pouquíssimos contos aqui do Conan tem uma coisinha um pouco assim de moral da história. E temos aqui em Além do Rio Negro exatamente a questão sobre a violência, uma tradução a respeito disso. Por isso talvez que Howard carregou nas tintas da violência por aqui. Como disse também, é algo bastante interessante. Ou seja, no contexto geral, tudo funciona muito bem. Essa aventura, que só tem um ponto moroso, o resto tudo é puro frenesi, é ótimo. As questões um pouco fracas da magia não atrapalham. E também temos uma elaboração geral de todo o contexto, colocado com uma espécie de moral ou uma reflexão filosófica, se você preferir, ao final aqui dessa narrativa. Tudo muito bom. Por isso que mesmo o detalhezinho menor não atrapalha para uma nota grandiosa, que é o que eu quero dizer agora. Para Além do Rio Negro, escrito por Robert E. Howard, eu atribuo 5 asteriscos. Sim, é um texto sensacional. Um dos melhores escrito por Robert E. Howard. E bom, já fica combinado para o próximo vídeo aqui da série do Conan, uma história mais curta, portanto o vídeo será uma resenha simples, sem a leitura comentada, realmente pouquíssimas páginas dessa vez, mas vamos nos preparar para aquela que será de 200 páginas em 5 vídeos. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu também já combino que amanhã temos Clássicos do Conto Russo com mais uma história de Lev Tolstói. Muito curioso a respeito desta nova história russa. Enfim, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!